Por milhares de anos, o mundo permaneceu fechado sobre si mesmo. Não fechado no sentido de isolamento, mas completo, inteiro. O céu cumpria seu trajeto diário. As marés obedeciam às luas. Os rios conheciam seus caminhos. As florestas cresciam, queimavam, renasciam. Os povos da terra sabiam exatamente onde pisavam e por quê. Nada surgia do nada. Nada atravessava o horizonte. O horizonte era o limite do conhecido, um limite respeitado, não por medo, mas por entendimento. Para além dele, existiam apenas histórias, espíritos, a morada dos mortos ou o caminho do sol. Nunca embarcações, nunca homens. Até aquele dia, o primeiro sinal não foi compreendido como ameaça, foi compreendido como estranhamento, um detalhe fora do padrão, um erro no desenho do mundo, algo que não se encaixava nos ciclos naturais. No começo, pareciam manchas claras no mar, pontos brancos que surgiam e desapareciam conforme a ondulação. Alguns pensaram ser nuvens baixas refletidas na água. Outros imaginaram grandes aves descansando sobre o oceano, mas nenhuma ave permanecia imóvel por tanto tempo. O mar não reagia, o vento não mudava, e aquilo continuava se aproximando. Os mais velhos foram chamados. Os jovens subiram em pedras altas, falésias, dunas. O silêncio se espalhou pelas aldeias costeiras. Não um silêncio de pânico, mas de atenção absoluta. Um silêncio ritual, aquele que antecede decisões importantes. Quando as formas se tornaram mais nítidas, não houve gritos. Houve incredulidade. Eram casas flutuantes, casas que se moviam contra o vento, casas que carregavam homens. Nunca nada parecido havia sido visto. Os corpos que se moviam sobre aquelas estruturas não seguiam os códigos visuais conhecidos. Vestiam-se de forma estranha, cobertos por tecidos pesados, mesmo sob o sol. Suas peles variavam de tons nunca vistos ali. Seus gestos eram duros, pouco fluidos, pareciam desconfortáveis naquele ambiente, e ainda assim avançavam. Para os povos indígenas do litoral, aquele momento não foi interpretado como descoberta. Não existia essa ideia. Foi interpretado como ruptura, um rompimento silencioso da ordem natural. Algo que não havia sido anunciado pelos sonhos, nem pelos sinais da floresta, nem pelos ciclos do céu. O mundo havia mudado sem pedir licença. Do outro lado, sobre as embarcações, o olhar era completamente diferente. Aquela terra parecia ampla, vazia, disponível. Não havia construções de pedra, não havia fortalezas, não havia sinais de um poder central visível. O litoral parecia aberto, receptivo, pronto para ser explorado. Dois mundos se observavam, mas apenas um deles compreendia o peso histórico daquele instante. Quando os primeiros europeus desceram até a praia, seus pés tocaram a areia com a certeza de quem chega a um lugar novo. Para eles, aquela terra era a extensão do mundo conhecido, um ponto recém-adicionado ao mapa. Um espaço a ser descrito, nomeado, catalogado. Mas para quem observava da mata, aquele passo ecoou profundamente. A praia não era neutra, a terra não era vazia. Cada espaço possuía dono, espírito, memória. O primeiro contato físico não veio acompanhado de agressividade imediata, veio acompanhado de curiosidade, mãos se estendendo, objetos sendo oferecidos, um espelho refletindo um rosto que nunca havia se visto daquela forma, um pedaço de metal brilhando ao sol. Os indígenas observavam com atenção, não com submissão. Tocavam, cheiravam, experimentavam, riam, comentavam entre si. Para eles, aquilo era apenas mais um elemento do mundo. Estranho, sim, mas não automaticamente superior. A curiosidade era mútua, mas profundamente desigual. Enquanto os indígenas tentavam compreender quem eram aqueles homens, os europeus tentavam compreender o que aquela terra podia oferecer. Olhavam para o corpo, para os adornos,
para a ausência de armas metálicas, para a forma de organização social. Interpretavam a diferença como simplicidade. Confundiam fluidez com ausência de estrutura. O choque não foi imediato porque ainda não havia conflito direto, mas o desequilíbrio já estava presente. Os povos indígenas não enxergavam aqueles homens como donos do futuro. Eram visitantes, talvez temporários, talvez enviados de algum lugar distante, talvez mensageiros de outros mundos. Não havia urgência em combatê-los. Já os europeus sabiam exatamente o que estavam fazendo ali. Cada gesto era observado, cada palavra anotada, cada comportamento interpretado à luz de interesses externos. O primeiro contato foi silencioso, mas não inocente. Com o passar dos dias, a presença estrangeira deixou de ser apenas um acontecimento isolado e passou a integrar o cotidiano local. As embarcações permaneciam ancoradas. Pequenos grupos iam e vinham. Os indígenas se aproximavam mais. Aprendiam gestos, imitavam palavras, ofereciam alimentos. Havia troca, mas não havia igualdade. Quando os indígenas compartilhavam comida, era hospitalidade. Quando os europeus aceitavam, era abastecimento estratégico. Quando os indígenas indicavam caminhos, era partilha do território. Quando os europeus aprendiam, era mapeamento. E assim, sem confrontos, sem sangue, sem gritos, o primeiro contato começou a se transformar em algo maior, algo estrutural. Algo que não poderia ser desfeito com uma simples partida das embarcações. À noite, os rituais indígenas continuavam. O fogo iluminava corpos pintados. Cantos ecoavam pela mata. Movimentos repetidos mantinham o equilíbrio entre o visível e o invisível. Para os povos da terra, aquilo era a própria manutenção do mundo. Para os estrangeiros, aquilo era incompreensível. E o que não se compreende passa a ser interpretado a partir do medo. O primeiro contato não foi uma batalha. Foi o início de uma leitura distorcida. E enquanto os indígenas tentavam entender quem eram aqueles homens, alguém, em silêncio, começava a escrever sobre eles. Enquanto a convivência inicial parecia tranquila na superfície, algo invisível se deslocava lentamente por baixo dela. Não era uma força armada, nem uma ameaça explícita. Era algo mais profundo, mais perigoso. A construção de um olhar unilateral sobre o mundo. Os povos indígenas continuavam vivendo no presente. Caçavam, pescavam, realizavam seus rituais, cuidavam dos corpos e da terra como sempre haviam feito. Para eles, aquele encontro ainda não tinha nome. Não era invasão, não era guerra. Era apenas um acontecimento estranho, fora do padrão, que exigia atenção e cautela. Mas para os europeus, o tempo corria diferente. Eles viviam orientados pelo futuro. Tudo o que viam precisava ser transformado em informação, em relato, em prova. Cada gesto indígena era observado como dado. Cada costume era registrado como curiosidade. Cada ausência era interpretada como falta. Não percebiam ou fingiam não perceber que estavam diante de sociedades complexas, organizadas por códigos que não se expressavam da mesma forma que os seus. A ausência de cercas não significava a ausência de território. A ausência de tronos não significava a ausência de liderança. A ausência de escrita não significava a ausência de memória. Mas o olhar europeu não estava ali para compreender. Estava ali para traduzir aquele mundo para outro mundo. Um mundo distante, que jamais pisaria naquela areia, mas que tomaria decisões com base no que fosse escrito. E alguém estava escrevendo. O primeiro contato marcou o instante em que os povos indígenas deixaram de ser apenas sujeitos da própria história e passaram a ser também objeto de narrativa alheia. Uma narrativa filtrada, organizada, adaptada para atender expectativas externas. A convivência
se aprofundava. Os indígenas se aproximavam das embarcações, tocavam a madeira, sentiam o cheiro do alcatrão, observavam as velas infladas pelo vento. Para muitos, aquilo era fascinante, para outros, inquietante. Havia algo de antinatural naquelas estruturas que desafiavam o mar. Os europeus, por sua vez, começavam a medir. Mediam com os olhos, com passos, com estimativas. Observavam a linha da costa, a profundidade das águas, o comportamento das correntes. O território deixava de ser apenas paisagem e passava a ser recurso potencial. Esse foi o verdadeiro ponto de ruptura. Enquanto os povos indígenas viam terra como continuidade do corpo e do espírito, os recém-chegados viam terra como posse possível, como algo que poderia ser nomeado, dividido, explorado, relatado. A comunicação entre os dois mundos era limitada a gestos, expressões, tentativas improvisadas de linguagem. E ainda assim, funcionava o suficiente para manter uma convivência aparente, mas o entendimento era superficial. As palavras não carregavam os mesmos significados. Os gestos não tinham o mesmo peso simbólico. Quando os indígenas apontavam para o interior, não estavam oferecendo a terra. Estavam compartilhando conhecimento. Quando os europeus interpretavam esse gesto, enxergavam abertura, permissão, disponibilidade. E assim, sem conflito direto, o primeiro contato começou a gerar consequências irreversíveis. À noite, quando os estrangeiros retornavam às embarcações, os povos da terra se reuniam em torno do fogo. Falavam baixo, relembravam gestos estranhos, tentavam compreender o comportamento rígido daqueles homens. Alguns pajés sonhavam com sinais confusos, espíritos inquietos, caminhos que se bifurcavam. Havia inquietação, mas não desespero. O medo indígena não era pânico, era pressentimento. A sensação de que algo havia sido colocado em movimento e não poderia mais ser interrompido. Do outro lado, sobre o convés das naus, o sentimento era diferente. Havia satisfação. A terra parecia promissora, o povo parecia receptivo, o ambiente abundante. O encontro estava sendo interpretado como sucesso, e sucesso precisava ser comunicado. As anotações se tornavam mais detalhadas. Os corpos indígenas eram descritos com precisão. A ausência de roupas era destacada. A curiosidade era interpretada como ingenuidade, a hospitalidade como submissão. Mas o mais importante não era o que se escrevia, e sim o que não se escrevia. Não se escrevia sobre o olhar atento dos indígenas. Não se escrevia sobre sua autonomia. Não se escrevia sobre sua compreensão profunda da terra. Não se escrevia sobre sua capacidade de resistência. A narrativa começava a se formar de maneira sutil, quase elegante. Não falava de conquista, falava de encontro. Não falava de imposição. Falava de descoberta. Não falava de violência futura. Falava de potencial. Essa narrativa teria consequências imensas. O primeiro contato também revelou algo essencial. Os mundos não se chocaram com espadas, mas com cosmovisões incompatíveis. Um mundo baseado em ciclos, equilíbrio e pertencimento coletivo. Outro baseado em expansão, registro, posse e hierarquia. E esse choque não se resolveria com diálogo. Os indígenas não sabiam que estavam sendo observados como possíveis súditos, convertidos, trabalhadores, obstáculos ou aliados estratégicos. Não sabiam que aquele encontro seria transformado em argumento político. Não sabiam que suas vidas seriam usadas como prova da viabilidade de um projeto maior. Mas o projeto já existia. O primeiro contato não foi o começo da colonização armada. Foi o começo da justificativa da colonização. E tudo isso precisava ser organizado em palavras. Enquanto os povos da terra se recolhiam para a noite, alguém se sentava para escrever à luz fraca, para organizar impressões.
para selecionar o que deveria ser mostrado, para construir uma imagem daquele mundo distante que pudesse ser compreendida e desejada por quem jamais o veria. O encontro já havia passado, mas sua versão oficial ainda estava sendo criada. E essa versão não pertenceria aos povos da Terra. O primeiro contato terminou sem sangue, sem batalhas, sem destruição visível. Mas deixou algo para trás. Um olhar estrangeiro fixado sobre o território. Um olhar que não se desviaria mais. A partir daquele momento, o Brasil deixava de ser apenas um espaço vivido e passava a ser um espaço descrito. E essa descrição mudaria tudo. O que o mundo europeu soube sobre esse encontro não veio da voz indígena. Veio de uma carta. Uma carta escrita para agradar, convencer e justificar. Uma carta que moldou a forma como o Brasil foi apresentado ao mundo. E que escondeu tanto quanto revelou. No próximo episódio, vamos abrir esse documento, linha por linha, silêncio por silêncio, porque a história do Brasil começou antes mesmo de ser escrita.